Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Estamos chegando para mais uma live do domingo, sempre aqui no Facebook e também no Instagram, já agradecendo a participação de vocês em todas as lives anteriores e também já agradecendo a vocês que estão começando a entrar aqui para a gente bater papo sobre o nosso futebol, para a gente trocar ideia sobre o que está rolando no futebol paranaense especificamente, mas falar um pouquinho de seleção brasileira. Hoje dá para a gente falar também sobre a Liga dos Campeões da Europa, tivemos a decisão ontem, enfim, a gente dá uma passada no esporte aí com a sua participação. Mandem para cá já suas perguntas, seus comentários, suas opiniões e a gente vai trocando ideia e vai falando sobre o nosso futebol aqui. Antes de tudo, já quero vou anunciar depois no final, sempre a audiência é rotativa, mas já anunciar, a gente tinha um sorteio aí programado para hoje, um sorteio eletrônico já aconteceu, o ganhador da camisa ou do Paraná ou do Atlético Paranaense, eu não sei para que time ele torce, enfim, não deu para identificar, mas foi o Marcelo M. Mariano, meu xará. Parabéns, Marcelo, obrigado a todo mundo que participou, foram mais de 3.500 comentários da galera querendo ganhar a camisa. A gente está sempre fazendo aí no Instagram alguns novos sorteios, algumas novas promoções e eu quero então a sua participação sempre, beleza? Bom, o Marcelo, a gente vai entrar em contato aí, vai falar com ele para ele retirar a camisa, assim como a gente já fez nas outras participações em outros sorteios que a gente realizou por aqui. Vamos lá, vamos começar então falando sobre o clássico de hoje, disputado na Vila Capanema, entre Paraná e Atlético Paranaense. Péssimo jogo, né? Horrível a partida hoje entre as duas equipes e mostra claramente o momento das duas equipes. O placar de 0-0 e o desempenho das duas equipes, né? Sem dúvida nenhuma, um clássico que ficou muito abaixo do que se esperava dessa partida entre as duas equipes depois de um longo tempo sem se enfrentarem na Série A do Campeonato Brasileiro. Mostrou claramente como estão as nossas duas equipes. O momento é ruim, é complicado, mas o futuro também é incerto, tanto para Paraná como para Atlético Paranaense. O resultado, de uma forma geral, foi muito ruim para as duas equipes. O Atlético segue sem vencer, né, depois de esta série de muitas partidas sem ganhar e de derrotas consecutivas, acaba interrompendo com um empate, volta a pontuar, mas não volta a vencer. E o Paraná segue sem vencer ainda no Campeonato Brasileiro e ocupando ainda a lanterna da competição. Terminou agora há pouco aqui o jogo do Ceará. O Ceará empatou o jogo em casa, perdeu o jogo em casa para a equipe do Grêmio. Isso foi bom para o Paraná, porque o Ceará não distanciou, ou seja, o Paraná na próxima rodada, se vencer, precisa ganhar, finalmente ganhar, se vencer pode largar a lanterna do Campeonato Brasileiro. Não foi o que aconteceu neste final de semana. Um jogo onde as duas equipes claramente mostraram suas deficiências, o Atlético com dificuldades ainda de criação do meio para frente. O Atlético chutou 2 bolas no gol no jogo inteiro, uma bola na primeira etapa e uma bola no segundo tempo. Um pouco mais organizado defensivamente, mais agrupado, mais jogando mais próximo, com suas linhas mais próximas, jogadores mais próximos. Isso dificultou também um pouco a participação ofensiva do Paraná, que criou algumas oportunidades, mas não obrigou o goleiro Santos a fazer nenhuma defesa clara na partida de hoje, nenhuma defesa difícil no jogo de hoje. Ficou ali mais com a bola no segundo tempo, rondando a área do time do Atlético Paranaense, mas sem efetividade. Ou seja, ofensivamente, o jogo praticamente não aconteceu, não existiu a partida de hoje. Eu repito, muito ruim o desempenho das duas equipes e sem dúvida nenhuma o resultado horrível para os dois. O que dá para a gente esperar? O que dá para a gente projetar daqui para frente? Já vou falar disso, até porque as duas equipes estão na parte de baixo da tabela, estão ali nas últimas colocações. Isso é horrível para o futebol paranaense. Participando com a gente aqui, vou fazer uma relação rápida, porque tem muita gente entrando. O Edson Júnior está assistindo, o Anderson Roque Amorim, Diniz tem que sair e Thiago Nunes assumir. Pois é, não há nenhuma notícia aí de troca de técnico de nenhum dos dois lados, né? Muito se falou durante a semana se uma vitória de alguém, a derrota consequentemente do outro, poderia causar uma troca de comando técnico. Ao que tudo indica, isso não vai acontecer nas duas equipes. Marcos Rosa, Faquinello, o Paraná ficou retrancado o jogo todo. Verdade. É aquela coisa, né? Eu ia falar até complementar com isso. Os dois times parece que entraram hoje para não perder. E aí quem entra para não perder, geralmente abdica do ataque, fica ali atrás e o resultado é um jogo ruim e, consequentemente, dificuldade para mexer no placar, que foi o que aconteceu, um 0-0 hoje. O Toninho está participando, a Rayane Marcela, o Cláudio Barros. Futebol deveria funcionar como entretenimento para o povo.
país vive uma crise gigante e tudo mais, realmente uma situação complicada que a gente está passando aí pelo país nesse momento. Até o técnico do Coritiba falou na última sexta-feira a respeito disso. Aliás, palavras inteligentes, sábias do Eduardo Batista após a vitória do Coritiba por 2-0. O Alexandre Franco, o Ricardo Nico tá entrando aqui também no nosso Facebook. Oliveira Correia, Jéssica, manda abraço para ela, tá mandando um abraço aqui. Rafa Bianchini, tá passando muito rápido. Matheus Robbins, um abraço, Matheus. O Max Franqueto, boa noite, Faquina. O Guilherme não tem como jogar mais, não cria nada, verdade. Como eu acabei de falar aqui, né? O Atlético hoje não teve criação no meio de campo, muito fruto também do trabalho ruim que o Guilherme vem desenvolvendo. O Nicão até se esforçou, mas a bola realmente não passa por um jogador de qualidade no meio de campo que coloque alguém na cara do gol. O Atlético não teve isso mais uma vez e essa é uma função do Guilherme. Aliás, no Paraná também isso aconteceu, né? Um jogador que deveria criar um pouco mais, que até teve as principais oportunidades, caíram no pé do Caio Henrique. Ele perdeu duas chances bem claras de fazer o gol, chances ali que aconteceram, né? Não foram jogadas criadas, aconteceram e ele acabou desperdiçando essas duas oportunidades. Mas ele também não criou nada para colocar um jogador na cara do gol, o Carlos ou o Silvinho, depois até com a entrada do Biteco e Carlos Eduardo, o time tentou ir para frente, mas faltou realmente muita qualidade. O Marcelo Davi está entrando aqui, Rodrigo Viegas, Faquina, quem vem mais? Não sei se ele está perguntando de algum reforço. Quem vem mais pressionado? Ele completou aqui na outra mensagem. Os dois times estão muito pressionados, né? A série de partidas sem ganhar é praticamente igual para as duas equipes. A pressão é muito grande, sem dúvida. O Jean Pereira, Faquina, Cadu ganhou a titularidade hoje. É um jogador que eu acho que vai ser titular. Com a sequência aí, com o tempo, né, passando e ganhando ritmo, voltando depois da contusão, sem dúvida nenhuma, ele pode ser titular. O Bruno Cone, foi pênalti? Foi pênalti, claro. Eu acho que sim, eu acho que não foi tão claro assim, é um lance até mais claro para o assistente que fica atrás do gol do que propriamente para o árbitro, mas para mim foi pênalti. O Paraná não teve o pênalti marcado, foi prejudicado pela arbitragem na partida e poderia dar outro rumo para o jogo hoje. Um pênalti do jogador atleticano, o Zé Ivaldo, em cima do atacante do Paraná Clube. Aliás, depois, né, do jogo, tivemos ali uma declaração até para mim confusa, né? Porque não fez nem a leitura do jogo. O Zé Ivaldo chamou o Paraná de pequeno. Houve ali, para mim, uma má orientação do jogador na hora de dar a entrevista. Foi infeliz o jogador do Atlético Paranaense, depois tentando justificar o pênalti, que não tem como justificar. Para mim, na verdade, acabou acontecendo realmente, não foi marcado pelo árbitro da partida. O Paraná poderia, quem sabe, ter neste pênalti, se marcado fosse, ter a possibilidade de marcar o primeiro gol e aí provavelmente de ganhar o clássico. Não sei se o Atlético teria forças para reagir. O futuro das duas equipes. São dois jogos difíceis no meio de semana. É bom a gente lembrar, agora com Copa do Mundo vai ter jogo do Campeonato Brasileiro quarta e domingo. Na quarta-feira, o Paraná joga contra o Vasco fora de casa. O Vasco tomou 3-0 hoje do Bahia, jogando lá na Fonte Nova. Até assisti o jogo depois, o jogo bem ruim até, estava 0-0, até quase metade, ali, um pouco mais da metade do segundo tempo. O Vasco toma tem um jogador expulso e aí vem dois lances, né, em que o Bahia mata o jogo, faz 3-0. O Vasco é o próximo adversário do Paraná. Dá para brigar pela vitória? Dá. Acho que o Vasco é um dos times ali que é grande, mas que já não tem mais o mesmo tamanho de antigamente. Vai brigar lá embaixo também na tabela o time do Vasco da Gama, que tem muitas limitações. Dá para buscar lá, quem sabe, um resultado, a primeira vitória do Paraná. Tem que sair, uma hora ou outra vai ter que sair, tem que ser logo, porque o Paraná Clube não pode chegar, por exemplo, até a Copa do Mundo sem conseguir ter vencido uma partida no campeonato. Alguma coisa tem que acontecer. Já o Atlético pega o Santos, vai jogar na Arena, na próxima quinta-feira volta a jogar dentro de casa e tem que ganhar. A reabilitação passa por uma vitória neste jogo contra o Santos, que é um adversário ali de meio de tabela. Talvez o Santos brigue um pouquinho lá em cima, mas hoje, por exemplo, o Santos foi derrotado, perdeu para o Cruzeiro dentro de casa, também vem pressionado aqui para a Arena da Baixada, a possibilidade de ter a possibilidade de ganhar, de voltar a vencer e quebrar essa sequência ruim. O Carlos César manda um beijo para Camille de Pinhais. Alô Camille, valeu Carlos pela participação. O Rodrigo Vieira tá mandando aqui uma mensagem pra gente. O Max Franqueto, o Diniz não dá oportunidade para o Marcinho. Bruno Guimarães, tem lateral direito que disputou o Paranaense, é o Diego, né? Ele também não tá colocando no time. Aliás, hoje achei bem estranhas as mexidas do técnico Fernando Diniz.
Falamos agora há pouco aqui que o Guilherme não estava jogando nada, ele foi tirar o Guilherme com quase nos acréscimos da partida e fez 2 alterações, depois tentou justificar dizendo que não é porque há a possibilidade de se fazer 3 alterações que ele é obrigado a fazer. De fato, não é obrigado, mas o Atlético não estava jogando nada. O treinador tem sim a obrigação de tentar alguma coisa para melhorar. E ele fez isso já praticamente nos acréscimos. Aí não teve nem chance, né, do Atlético ter algum tipo de possibilidade ofensiva no jogo contra o Paraná. O Natan Rocha, boa noite, Faquinello. Fala, Natan. Rodrigo Santana, o Diniz é muito bom, precisa de tempo e encontrar as peças certas. Não discordo que ele seja um bom treinador. O problema é que eu não sei se ele vai ter tempo e não sei se no elenco do Atlético Paranaense estão as peças certas. O Gustavo, Formicali, limitado, precisamos de um 9 urgente. Pois é, o treinador já começa a ser pressionado também. O Marcelo Prestes, time se arrastando. E o sorteio, Matheus Reynoso, já falei aqui, ó, foi o Marcelo M. Mariano quem ganhou a camisa. Não sei se ele é paranista ou atleticano, mas a gente vai divulgar também aí nas redes sociais para vocês. O Alex Xavier, boa noite, Faquina. Valeu, obrigado pela participação. Ricardo Andrade, o que você acha do Diniz como técnico do Atlético? Acha que ele tem espaço ainda ou já deu? Olha, eu acho que ele é um bom treinador, mas ele tá meio perdido nas ideias ali no Atlético. Não é nem como ele entende futebol, como ele imagina futebol e nem o que ele quer fazer. O problema é que parece que a cada jogo que passa hoje, por exemplo, não fazer as alterações, isso para mim é um erro básico de um time que está jogando mal, que vê o seu treinador não mudar, ou pelo menos não tentar alguma coisa. Me parece meio perdido nas suas convicções ali o técnico Fernando Diniz. Agora, pela declaração, pelas declarações do presidente do Atlético, ele vai continuar mesmo que o Atlético caia para a segunda divisão, o que eu duvido muito, né? O Petralha pode não entender muito de futebol, mas ele entende bastante de dinheiro e sabe que se o Atlético cair para a segunda divisão, o prejuízo financeiro é muito grande. Prejuízo também para o projeto que o Atlético tem pela frente. Então, me parece que se houver uma pressão maior aí em algum outro momento da temporada com o Atlético muito mal, acho que ele não vai duvidar em fazer uma troca. O Rafael Abreu, o Atlético não tem jogador para esse tipo de esquema. Concordo com você. O Caron, quem merecia a vitória hoje, na sua opinião? Olha, foi um jogo tão ruim que eu não sei se alguém merecia a vitória. Mas o Paraná, pelo menos no segundo tempo, criou alguma coisa, chegou um pouquinho mais perto de fazer o gol. O Atlético praticamente abdicou do ataque na partida de hoje. E tem a questão do pênalti, que para mim acho que foi. Então talvez, mas olha, sem botar muito merecimento aí nessa história não. Talvez o Paraná merecesse, por causa desse lance, que pode ser um lance capital do jogo, talvez merecesse um pouquinho mais. O Ednelton Nascimento, o que se achou do pênalti no Léo? No Léo Itaperuna, sim, eu acabei de falar aqui, foi pênalti na minha opinião. Kelvin Cruz, o Ricardo Perini, o Everson Bueno, o Thiago Nunes já, um abraço, valeu. Ricardo Perini está falando aqui, um abraço para o pessoal da Timberline, valeu, um abraço para vocês aí. O Sandro Schneider está participando também com a gente aqui, o Fábio Zóis, Paraná e Vasco, falei, jogo difícil, complicado, o Vasco também vem pressionado. O Carlos Machado, Lute é o melhor do Atlético. Discordo um pouquinho de você, Carlos. Acho que ele tem uma limitação física ali que atrapalha o jogador, principalmente no segundo tempo. O Mate, com o Guilherme jogando mal, o G12 e o João Pedro emprestados, o que fazer? Pois é, são jogadores que já não estão mais por aqui, né? O Marcelo Prestes de Oliveira, como os caras têm motivação com um treinador que não mexe? Pois é, o cara que fica no banco de reservas, de repente fica esperando ali a oportunidade de entrar e acaba não entrando na partida. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Coritiba. O Coritiba jogou na sexta-feira, ganhou 2-0 contra um adversário direto, Vila Nova, tanto é que venceu a partida contra este adversário, segurou o Vila Nova e entrou na vaga do Vila Nova no G4 do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, o Coritiba entra no G4 do Campeonato Brasileiro ao vencer por 2-0 com os gols do Chiquinho e do João Paulo. Eu escrevi durante a semana que depois das declarações do Eduardo Batista, que eu achei até um pouquinho, não sei se precipitadas, mas eu não concordo com o que ele diz, que não dá para jogar bem na Série B do Campeonato Brasileiro, que vale muito mais uma chegada, uma dividida do que propriamente um lance bonito, um drible. Não, eu concordo que tem que ter de tudo, né? É preciso também chegar junto, chegar duro, pode ser um tipo de jogo um pouco diferente, mas dá para jogar bem, dá para jogar bonito na Série B do Campeonato Brasileiro. Até falei que eu não imaginava que com essas declarações a gente pudesse esperar algum tipo de evolução do Coritiba, mas por incrível que pareça, houve sim uma pequena evolução no desempenho do Coritiba. Mais uma vez obteve resultado, de novo ganhou dentro de casa, né? Tem 100% de aproveitamento dentro de casa.
mas houve sim uma evolução, melhorou um pouquinho, não é lá grande coisa, mas dá para ter uma esperança para o torcedor imaginar que esse time não vai ter tantos problemas, porque se jogar bem, obviamente vai estar muito mais próximo de vencer partidas e consequentemente de subir para a Série A. Dá para imaginar que esse time pode jogar um pouquinho mais, pode evoluir ainda bem mais, é verdade, mas pode chegar num nível ali que dê para ser aceitável, fique mais próximo das vitórias com bom desempenho, não tenha apenas resultado e tenha sim bom desempenho. O time ganhou, venceu 2-0 e o mais importante, não transformou, como em outros momentos, o Wilson no melhor jogador em campo, né? Teve outras vitórias em que o Coritiba até marcou gol lá na frente, mas lá atrás o Wilson era o cara que salvava tudo, pegava 3, 4 bolas, milagre no jogo, e aí era considerado sempre o melhor jogador em campo. Não foi o que aconteceu nesse jogo contra o Vila Nova, não precisou ser assim. Então o Coritiba teve, é verdade, um jogador expulso, o Vila Nova no segundo tempo, isso mexeu com as coisas, o Coritiba buscou o segundo gol, mas já era a reta final da partida. Até ali o Coritiba não tinha sofrido e acho que, sem dúvida nenhuma, houve uma evolução defensiva e melhorou um pouquinho também ofensivamente. A entrada do Alisson Farias é um jogador que já dá uma qualidade um pouco diferente ao meio de campo, a bola começa a chegar um pouquinho mais lá na frente, há outros jogadores que também vão subindo de produção. Eu acho que o Coritiba tem pela frente aí um futuro um pouco melhor do que se imaginava, do que se via até alguns dias atrás. Repito, ainda precisa evoluir bastante. Para o jogo contra o Londrina, né? O jogo dos paranaenses na Série B do Campeonato Brasileiro, já na próxima terça-feira, o jogo é lá em Londrina. O Londrina tomou 3-0 do Brasil de Pelotas nessa rodada, vem de 2 derrotas consecutivas. Está pressionado já o Marquinhos Santos lá no comando do Tubarão e vai ser um jogo, sem dúvida nenhuma, de pressão, né, para o Coritiba também. Não vai muita gente lá no Estádio do Café, em que pese ser um jogo entre paranaenses, mas pode ser um jogo de pressão porque o Londrina está pressionado. Dá para o Coritiba ganhar. Eu tenho falado aqui que os jogos que o Coritiba fez até agora fora de casa, todos eles eram possíveis de serem vencidos. Até porque o Coritiba, junto com o Goiás, é um time de grande orçamento nessa Série B. Tem que colocar isso em prática, tem que fazer valer isso. Trouxe 2 empates de jogos de fora, né, de longe de Curitiba, um contra o Lanterna da competição. Até tem um amigo que perguntou já, pediu para eu responder antes se o resultado contra o Boa Esporte era para ser considerado ruim, o empate fora de casa. Sim, o Boa Esporte não tinha pontuado ainda na competição, pontuou contra o Coritiba neste meio de semana, né, no meio de semana no jogo em 1-1. Então o Coritiba tem que, como grande que é a da Série B, junto com o Goiás, grande orçamento da competição, tem que chegar lá e tem que se impor. E é mais ou menos a mesma coisa, aproveitar o mau momento do Londrina e tentar vencer também fora de casa. Marlon Bosa, o Jober Andrade está participando com a gente também. Professor Wesley Vieira, foi a ele que eu respondi essa questão aí do Coritiba. O Fábio Dalbelos, o Matheus Robes, muita gente participando aqui. O João está entrando aqui com a gente também. Obrigado pela audiência de todo mundo. Meu amigo Tiagão, ô Tiagão, greve no Atlético Paranaense. Pois é, parece que o Atlético parou de jogar, assim como o Brasil está meio parado, né? Sem dúvida nenhuma o Atlético jogou mal e o Paraná também jogou mal. Os dois times aí em greve de bom futebol até agora. Para a gente fechar, falar rapidamente aí sobre ontem, né, tivemos a decisão da Liga dos Campeões da Europa. Liverpool e Real Madrid decidiram o jogo em Kiev, na Ucrânia, e o goleiro do Liverpool entregou, né? Essa é a grande verdade. Foi um jogo muito equilibrado, principalmente até a saída do Salah, que machucado no lance de interpretação ali, muita gente interpretando que houve maldade do Sérgio Ramos com o egípcio Salah naquele lance que ele sai machucado, machucou o ombro. Felizmente não é uma lesão tão grave como se imagina, mas ele pode ainda perder Copa do Mundo. Não houve ruptura total dos ligamentos do ombro, apenas uma lesão ali, não houve ruptura, como eu falei. Talvez ele consiga ter tempo aí de recuperação para jogar a Copa do Mundo. Seria uma pena se ele não jogasse a Copa do Mundo, né? Até porque é um jogador de destaque na temporada. O Egito vai jogar a Copa do Mundo depois de 26 anos. Seria muito ruim a gente ver o Salah fora da Copa numa situação como essa. No jogo de ontem, sem dúvida nenhuma, a saída dele prejudicou o time do Liverpool, que sentiu a saída do Salah. O primeiro tempo ali foi meio confuso. Aí vem o segundo tempo, aquela primeira entregada, né, do goleiro do time do Liverpool, entrega a bola, o Benzema faz o gol. Parecia que ali as coisas iam se decidir, mas, sem dúvida nenhuma, houve reação. O Liverpool, sem o seu principal jogador, tomando um gol do jeito que tomou, conseguiu lá e com o Mané ainda buscar o gol de empate.
mas aí vem os 2 gols, né, do Bale, primeiro um golaço, uma bicicleta, e depois a outra falha do goleiro Karius da equipe do Liverpool, alemão, que tomou um frangaço e aí desestabilizou totalmente, já era a reta final do jogo, e o Real Madrid, merecidamente, né, apesar das falhas do goleiro, conquista sua 13ª Liga dos Campeões da Europa. O Cristiano Ronaldo, que ficou um pouco apagado na partida, não conseguiu marcar gol, não conseguiu jogar bem nas últimas partidas até da Liga dos Campeões da Europa, não sei como ele chega na Copa do Mundo, talvez até com um pouco da questão psicológica. Depois do jogo ele disse que quer resolver antes da Copa do Mundo sua permanência ou saída do Real Madrid. Isso pode estar mexendo um pouquinho com a cabeça do jogador. Ele é um fenômeno, né? Um jogador que é quase uma máquina, mas não é máquina, é um ser humano. Certamente tem ali esses problemas aí de bastidores, resolução se continua, se sai do Real Madrid. Me parece claramente que ele gostaria de ter um outro tratamento da direção do Real Madrid. Isso pode estar influenciando também nessa reta final aí no futebol do Cristiano Ronaldo, que foi o grande jogador do Real Madrid na conquista inteira, nos jogos que foram realizados anteriormente, mas que nessas partidas finais acabou não jogando tão bem assim, não tendo tanto destaque assim, e sem dúvida nenhuma isso pode estar prejudicando o jogador. 33 anos, é um jogador, até o Adilson 99 pergunta se ele está em final de carreira. Eu acho que ele vai jogar muita bola. Até ele deu uma entrevista essa semana dizendo que ele tem 33 anos, é a idade cronológica dele, mas que ele imagina que o corpo dele tenha mais ou menos 23 anos, por tudo que ele se cuidou, alimentação, exercícios, muito repouso. Também é bem importante a gente falar disso, porque o jogador do nível dele é um jogador que precisa muito do físico, certamente precisa também de reposição, de repouso, de descanso. Ele disse que está se sentindo muito bem, tem ainda mais 3 anos de contrato, até 2021, contrato com o Real Madrid, mas talvez acabe não cumprindo esse contrato até o final. Pode ser que ele saia para uma outra equipe querendo até uma valorização um pouco maior. Bom, gente, só para passar, tá passando aqui atrás na televisão, terminaram os 2 jogos que fecharam a rodada. Amanhã não tem jogo do Brasileirão, né? Porque já tem jogo na quarta e também na quinta-feira. O Grêmio ganhou do Ceará, um bom resultado até para o Paraná, porque não fica tão grande a diferença do Paraná, que é o último, para o penúltimo, que é o Ceará. O Grêmio ganhou 1-0, tá jogando muita bola o Everton Cebolinha, hein? Jogou muita bola de novo na partida de hoje. E o São Paulo parece que está se engrenando aí com o Diego Aguirre, né? Meteu 3-1 no América, jogando fora de casa, 2 gols do Nenê. É o único time invicto aí dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol. É isso aí, gente. Obrigado pela participação de todo mundo. Durante a semana a gente vai se falando, vai conversando, vai trocando ideia em talvez vídeos ao vivo aqui, em textos e também em outras postagens que eu estou fazendo sempre no Instagram, Facebook, Twitter, e tudo isso tá junto lá no meu blog, blogdofaquina.com.br. Acesse, comente, vamos trocando ideia durante toda essa semana. Passar mais uma vez aqui o ganhador do sorteio, já vai estar aí nas páginas do Instagram. O Marcelo M. Mariano foi quem ganhou a camisa ou do Paraná ou do Atlético Paranaense. Fiquem ligados, porque na sequência a gente vai colocando novos sorteios aí para vocês participarem. Beleza, gente? Uma grande semana para todo mundo aí, que todo mundo tenha tranquilidade, paz para conseguir trabalhar e que a gente consiga sair dessa crise, né? Que essa crise que a gente está enfrentando agora, essa paralisação, nos mostre um alerta para a decisão que a gente vai tomar em 2018. Muito bem falado, inclusive, pelo Eduardo Batista, o técnico do Coritiba, no pós-jogo da partida da última sexta-feira. A gente tem que ter consciência na hora de escolher os nossos representantes. A gente tem a possibilidade de votar num presidente melhor, votar em deputados federais e estaduais, que são os nossos representantes, também nos senadores, governadores, e a gente tem essa possibilidade através do voto de escolher melhor. Que isso que está acontecendo agora é algo muito sério, e a gente está vendo o que está acontecendo, falta de combustível, mas também desabastecimento nos mercados, e o pior de tudo, né, alimentos tendo que ser jogados fora porque não há transporte para que eles cheguem às prateleiras, aos mercados, aos pontos de venda. É algo muito sério e a gente tem a nossa possibilidade de fazer alguma coisa. Eu fui candidato 2 anos atrás, sempre bati muito nesse discurso. Não deixe de votar, não deixe de discutir política, não deixe de falar sobre isso. Pelo contrário, se informe, busque informações sobre as pessoas em quem você quer votar, vote certo, vote corretamente e depois busque cobrar essas pessoas, os seus representantes, porque é através do voto e através da cobrança que a gente pode tentar fazer alguma coisa. Beleza, gente? Uma boa semana para todo mundo, um grande abraço e obrigado mais uma vez. Tchau!